Primeiramente, vamos falar sobre a rebeldia, que é o sentimento egóico que é diluído e significado pela virtude da mansidão. Então, nós temos a rebeldia como um sentimento egóico oposto à virtude da mansidão, que vai ressignificar todo o estado de rebeldia. Nós sempre começamos a refletir sobre as virtudes com o sentimento egóico, porque eles são mais próximos de nós temos maior familiaridade com o sentimento egóico. Uma vez conhecido o sentimento egóico, nós vamos refletir sobre a virtude, que é o que vai diluir esse sentimento egóico. Então, a causa básica da rebeldia ou da revolta provém de um desejo de onipotência que toda pessoa rebelde, revoltada, ela costuma ter. O desejo de onipotência é o desejo de que as coisas no mundo funcionem do jeito como ela gostaria que fosse, da forma como ela gostaria que as coisas do mundo funcionassem. Por exemplo, o pensamento das pessoas que fosse parecido com dela, ou de preferência igual ao dela, a forma de agir, de pensar, de sentir dos outros, o mundo, de um modo geral, como ele funciona. Tem pessoas que são tão revoltadas que até o clima ela se incomoda. Se o clima não é do jeito como ela gostaria, ela se revolta com relação ao clima, ela se revolta com relação a tudo o que acontece no mundo. Por quê? Porque lá no fundo, ela deseja que o mundo seja agradável do jeito dela. Então, agradável do jeito dela, que seria um mundo especial. Agora, qual mundo que vai ser agradável a cada uma das pessoas que vive nele? Então, o que acontece? Esse desejo de onipotência cria aquilo que nós chamamos de ilusão de controle. Então, o tempo todo, a pessoa tenta controlar o mundo para que o mundo seja agradável do jeito dela. Então, ela quer controlar o clima. Se o clima não está bom, ela resmunga. Ela quer controlar as pessoas para que as pessoas pensem como ela, que se pensar como ela está ótimo, porque ela tem um sistema de crenças e quer que todo mundo tenha o mesmo sistema de crenças. Então, ela fica tentando controlar o outro, controlar o mundo externo, controlar as situações. Claro que isso não passa de uma ilusão. Então, um desejo de onipotência que produz uma ilusão que a pessoa controla o mundo, controla os outros, controla as circunstâncias externas. Como não passa de um processo ilusório e um desejo em vão, o que acontece? A pessoa entra num sentimento profundo de prepotência. A prepotência é o movimento de querer à força fazer com que as coisas aconteçam do jeito como ela gostaria que fosse. Vocês acham que vai funcionar? Com certeza não. Ela deseja, de forma prepotente, agir contrariando o que os outros pensam, o que os outros sentem, o que os outros fazem, o mundo à sua volta, a forma como o mundo se movimenta. Ela quer, de todas as maneiras, obrigar a isso acontecer. O que vai acontecer numa situação de prepotência? Ela cai num sentimento de impotência. Toda pessoa que tem um desejo de onipotência e a prepotência
acaba produzindo a impotência como se ela não pudesse nada, que ela não desse conta de nada. E cria para ela mesma um estado de revolta, de raiva, de ressentimento, de agressividade em relação a tudo aquilo que contraria aquilo que ela acha que deveria, como as coisas deveriam ser. Então, tudo que contraria o jeito dela pensar, o sistema de crenças dela, ela sente raiva, ela sente revolta, ela sente um desejo de obrigar as pessoas a pensarem, a sentirem como ela. Então, isso gera uma guerra íntima enorme, um estado de angústia, de desequilíbrio, de mal-estar enorme. A vida se torna extremamente pesada. A pessoa que vive nesse estado de revolta, vive irritada, vive mal-humorada, de mal com o mundo, porque o tempo todo tentando fazer com que as coisas externas não sejam de acordo com elas são, mas do jeito como a pessoa gostaria. No nível profundo, o que acontece? Existe uma intenção positiva nesse sentimento de rebeldia, que é de proteger-se em relação ao mundo, de proteger o seu sistema de crenças, de se autoproteger em relação a possíveis agressividades que venham do mundo externo. O grande problema é que só fica na intenção positiva. A pessoa tem uma intenção positiva de se proteger, mal direcionada, porque é sempre o processo de proteção a partir de um ataque ao jeito de pensar do outro, ao jeito de agir do outro, ao jeito de sentir do outro. E esse outro pode ser uma pessoa bem próxima, pode ser o esposo, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o colega de trabalho, enfim, todas as pessoas à volta dela. Muitas vezes, o que acontece? Ela tem um desejo de que as pessoas se curvem ao seu sistema de crenças. A rebeldia está intimamente ligada com o orgulho. Esses dois sentimentos são inseparáveis. O orgulho e rebeldia, assim como humildade e mansidão, são inseparáveis. Por quê? Porque, na verdade, o que leva a pessoa a se achar um máximo e que todo mundo deve se curvar ao jeito de ser dela, ao jeito de pensar, ela não aceita o jeito de pensar do outro, o outro pensa errado, ela que pensa certo. Né? E nesse tempo de polarização política, ideológica, as pessoas tendem a uma revolta cada vez mais intensa, como nós estamos vendo no nosso mundo. As pessoas que não pensam como eu são minhas adversárias. Então, a pessoa está vendo, num processo de rebeldia, ela vê a diversidade em tudo, adversários em todos. Até pessoas da mesma família brigam por causa de política, por causa de políticos de estimação, enfim, de várias situações que estão todas ligadas ao sistema de crenças. O meu jeito de pensar é o único certo. O jeito de pensar do outro, de sentir do outro, de falar do outro, tudo do outro é errado. O meu jeito é o certo. Então a pessoa pensa nisso, dessa forma, e isso vem do orgulho que produz esse estado de rebeldia todas as vezes que a pessoa encontra alguém que pensa de forma diferente, que age de forma diferente, que vive de forma diferente. O próprio mundo ele se movimenta não como nós gostaríamos que ele movimentasse, mas como o Criador da vida criou o mundo para funcionar assim, com leis. Então, existe uma lei especificamente que toda pessoa que se revolta, ela rechaça, que é a lei de liberdade. Todos somos livres
para pensar, agir, para sentir da forma como nós nos aprouver. Mas para a pessoa orgulhosa, revoltada, você não tem o direito de pensar e sentir do seu jeito. Tem que ser do meu jeito. Então, a pessoa tem uma afronta profunda à lei de liberdade e, claro, à lei de amor, porque todos esses movimentos são profundamente desamorosos. Então, a pessoa rebelde, ela se torna uma pessoa extremamente intolerante ao que vem de fora, do que vem dos outros, impaciente, raivosa, o tempo todo de mal com a vida. Claro que isso vai gerar um estado de tensão emocional, de estresse, de ansiedade, de inquietude, enfim, ela vai se enchendo de sentimentos negativos, tornando a sua vida de péssima qualidade. Quanto mais revolta uma pessoa vitaliza, quanto mais ela se movimenta dentro desse processo, mais de mal com a vida ela vai se sentir.